Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail do espectador Oscar Rangel Ayala sugerindo que nós comentássemos sobre adultério. E este é o tema de hoje. André, o que a doutrina espírita pode nos dizer sobre adultério? Digamos que Adão e Eva de fato existiram, tal qual isso se encontra na Gênese bíblica. E digamos que o sexo fosse feito através da dor e não de algo extremamente prazeroso. Nem Caim nem Abel teriam reencarnado. Então, através do sexo, que é algo extremamente prazeroso, especialmente quando feito com amor, é que reestreiam as criaturas no palco da vida. Esta energia tão forte, ao mesmo tempo que traz tanto prazer, é algo similar a uma vitrine de doce, né? Aqueles que gostam de doce, quando chegam numa doceria, salivam ao ver o chocolate, o creme, a baunilha, o sorvete, né? O sexo é algo similar a isso. Nós temos a nossa companheira, o nosso companheiro, independente da nossa condição sexual, o nosso parceiro de sexo. E no encontro sexual que temos, nós buscamos, entre outras coisas, o prazer. Mas sempre, especialmente nos países de cultura ocidental, onde nós exacerbamos a sensualidade, nós ficamos o tempo inteiro ali, no trato diário, vendo o chocolate, a baunilha, o creme, e às vezes a gente acaba se lambuzando. E aí nós podemos trazer também a analogia do diabético. O diabético, ele entra numa doceria e ele não pode comer aquilo tudo. Mas hoje, graças a Deus, já tem ali os alimentos dietéticos. Então, o uso da sexualidade precisa ser regrado, precisa ser feito preferencialmente com amor, né? Porque assim nós vamos harmonizando e iluminando a nossa sexualidade e o nosso chakra genésico, um chakra tão importante para a nossa condição. Até nós aprendermos isso, nós, algumas vezes, voltando à doceria, nos lambuzamos do doce. E isso talvez nos dê a diabetes. Estamos no terreno da analogia. Nós recebemos um e-mail de uma espectadora que não quis se identificar, dizendo que ela sofre muito devido à infidelidade do marido. E ela quer saber se isso acontece porque em outra encarnação foi ela que fez isso com ele, ou se é uma prova que ela tem que passar. Nós, muitas vezes, bebemos da cultura oriental a lei do karma, né? E karma aí, as coisas não são bem assim. Não deve ser assim que nós devemos pensar. Talvez, as possibilidades são muitas, talvez, de alguma forma, ela copatrocinou o descaminho da sexualidade desse nosso irmão e agora ela está ao lado dele para reconduzi-lo à sexualidade plena, segura e eficaz, né? Essa é uma das possibilidades. Talvez ela não o desencaminhou, mas pode ser uma alma afim muito querida que tomou para si a corresponsabilidade de ser aquele farol de luz a reconduzi-lo na atual encarnação. Mas tudo tem uma razão de ser. Que se pegue na vigília, na oração, que tenha paciência com esse irmão, né? Mas que ao mesmo tempo demonstre a ele os erros que está cometendo, que busque o culto do Evangelho no lar e, enfim, persistir até onde seja saudável para ela própria, né? Porque o casamento é um contrato e, entre outras coisas, nesse contrato, há fidelidade. E quando alguém infringe alguma regra do contrato, existem multas, existem punições, né? E às vezes existem distratos, mas isso sempre feito tendo Jesus no coração. Sempre pensar o seguinte, essa é uma regrinha básica. Quando nós desejarmos saber como de fato nós devemos nos relacionar, agir com uma outra pessoa, pensamos como é que Jesus agiria estando no meu lugar. Essa é uma regra que não falha. E qual a importância da monogamia?
Quando estávamos no mundo animal, nós não tínhamos a lei divina na nossa consciência. No instante que estreamos no mundo hominal, nós passamos a ter a lei divina na nossa consciência. A maior parte dos animais se utilizam da sexualidade para fins de reprodução, né? O homem é uma das poucas espécies, se não a única, não sei exatamente, não tenho instrumentos para dizer, me perdoem se eu estiver sendo leviano nas minhas considerações, um dos poucos ou únicos seres que utilizam o sexo para o lazer. Então, é extremamente importante a iluminação da nossa sexualidade. Alguns falam, é preciso sublimar a sexualidade. Eu, particularmente, não gosto dessa terminologia, porque isso nos traz uma impressão que não se deve viver a sexualidade. Muito ao contrário, a sexualidade deve ser vivida. E por que iluminar e não sublimar? Iluminar é quando nós dedicamos a nossa sexualidade a algo maior do que o encontro biológico de dois seres, né? Sublimar, pelo menos da maneira como é dito, é algo como sacrificar-se, né? Agora, não adianta nós não exercermos a nossa sexualidade e vivermos com a sexualidade na cabeça. Existem, em algumas casas espíritas nós vamos, tem lá escrito, o silêncio é uma prece. Será que a mente não está extremamente ruidosa enquanto a pessoa não emite qualquer voz? Na sexualidade é a mesma coisa. A monogamia tem um intuito de fazer com que a criatura exerça a sua sexualidade em cima de um contrato. Em cima de um contrato onde existem obrigações e deveres. E assim, duas criaturas vão aprendendo a se conhecer, vão amadurecendo em todas as áreas humanas, né? E ao envelhecerem juntos, naturalmente vão acalmando aquele furor sexual do início da vida, né? Isto é sublimar a sexualidade. Qualquer coisa diferente disso é sofrimento, é punição. E a monogamia, ela é de uma importância fundamental para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada, André, pelas suas explicações. Nós que agradecemos. Nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!